Guirlanda significa coroa de flores, é usada como peça decorativa e simboliza união e felicidade. A tradição de usar a guirlanda surgiu em Roma, bem antes do nascimento de Jesus Cristo. Na época, os romanos acreditavam que presentear alguém com um ramo de planta trazia saúde. Então, eles passaram a enrolar os ramos em coroa com o objetivo de desejar que todas as pessoas de uma mesma família fossem abençoadas com saúde. Sabendo de tudo isso, vamos colher os materiais e colocar a mão na terra. Todo o material eu consegui perto de casa, tudo que eu já tinha por perto. Peguei o lodo no barranco, como vocês estão vendo, esses pedaços. E aí eu também consegui algumas suculentas, eu consegui pouca quantidade, mas é tudo que eu já tinha em mãos. Quanto mais suculentas e mais variedade, melhor. Também consegui esse cipó na mata aqui perto, na verdade eu pedi ao vizinho e ele conseguiu para mim. A terra eu coloquei bastante material orgânico e fiz essa lama como você pode acompanhar. Sujar as mãos faz parte desta tarefa. Eu também preparei um saquinho com juta, com a que eu tinha em casa, não é uma juta nova, eu já tinha esse tecido e aí eu fiz uma costura e fiz como se fosse, olha, uma cobrinha. Também utilizei arame, nylon e tesoura. E com todo esse material, vamos ao passo a passo. O primeiro passo que eu fiz foi encher o saquinho de juta. Mas como você pode ver, eu decidi encher com a lama. E foi um erro que eu cometi porque ficou muito pesado. Então, eu sugiro que você use a terra com bastante composto orgânico para encher o saquinho e deixe a lama reservada para ajudar a colocar o lodo como uma coquedame. E agora vamos trabalhar o cipó. Eu enrolei um pedacinho da ponta para ajudar, mas eu não vou deixar esse arame amarrado. Peguei as duas pontas do saquinho e amarrei de forma que ele fique bem firme. Depois eu venho fazendo esta trança, envolvendo o cipó, trançando mesmo o cipó para que ele fique uma guirlanda. E aí eu vim passando de dentro para fora, de um lado para o outro, como você pode acompanhar. E é tudo bem enrolado, principalmente porque eu estou filmando e eu não consegui uma posição melhor para mostrar para vocês. Eu espero que vocês estejam entendendo. Bom, não foi muito fácil. Depois que eu enrolei o cipó, eu vim fazendo essa amarração com arame e é necessário justamente porque ele fica bem pesado. O arame era o que eu tinha, mas se você tiver uma telinha, você pode usar uma telinha. Fica até mais fácil de usar. Aí eu coloquei, olha, o arame de forma que ele não vá me machucar depois. Enrolei ele para dentro com alicate para ele ficar, que ele vai permanecer aí, né, para dar essa sustentação na guirlanda. Enfim, acho que uma telinha seria bem mais funcional e deixaria a mesma sustentabilidade na minha guirlanda. Bom, eu queria uma guirlanda e agora eu tenho uma guirlanda. Nessa etapa eu cometi um novo erro. Como você pode ver, eu decidi furar os buracos, tudo bem, isso é bem legal, furar o buraco. Mas eu também decidi plantar antes de fazer a coquedame, que na verdade ela é uma coquedame. A gente vai preencher ela com lama e com lodo para que ela se sustente sozinha. E aí eu sugiro que você deixe essa parte aí, de plantar a suculenta depois que você construir a sua coquedame. Então, vou mostrar a você como você deve fazer primeiro. Na minha opinião, essa é a forma correta. A gente vem montando a coquedame
aqueles bolos de lama, porque assim a gente consegue montar a frente e o verso antes de plantar. Se você fizer primeiro a plantação, fica muito difícil de fazer a parte de trás. Você vai machucar muito a sua plantinha. Enfim, vamos continuar e ver como ficou. Porque olha aí, olha, eu plantei as suculentas antes e depois eu vim colocando a lama e montando a coquedame. E assim me deu muito mais trabalho e aconteceu que eu machuquei muito as minhas suculentas, porque eu tinha que virar para um lado, virar para o outro e as plantinhas já estavam ali. Por isso, a minha sugestão é que você faça o bolor de lama e preencha ela primeiro, pelo menos um lado, o lado que você não vai plantar. E depois você vem plantando ela do outro lado, o que vai facilitar muito a sua vida. Aí, olha aí o meu erro, ó. Eu plantei e aí depois eu vim colocando a lama, vim enchendo, preenchendo ela com a lama. Não deu muito certo porque eu tive que virar o outro lado. Então faça pelo menos a parte de trás. Coloque esse bolor de lama pelo menos na parte de trás e depois você vem plantando. Bom, essa aí foi a minha experiência. Eu nunca tinha feito uma guirlanda de flores. E quer mais uma dica? Você não precisa apertar este lodo. Eu vim apertando, depois eu vim amarrando. E aí essa foi a primeira guirlanda que eu fiz. Depois eu fiz uma outra e eu percebi que eu não precisava vir apertando o lodo, somente a lama. Então eu sugiro que você venha apertando a lama, faça bem o bolor de lama, preencha bem o bolor de lama e depois você vem somente colocando o lodo sem apertar e vem amarrando com o fio de nylon conforme você está acompanhando aí. Eu consegui esse nylon bem grosso, mas se você tiver um bem mais fino, é melhor. Era o que eu tinha, eu utilizei ele mesmo. E isso se chama prosperidade. E como você pode acompanhar, ó, nessa daí eu não apertei muito o lodo. Eu somente enrolei, coloquei e fui enrolando. Ela fica bem mais bonita e o lodo vai sobreviver melhor, porque eu amassaguei ele todo na minha primeira guirlanda. Bom, a primeira, né, a gente acaba cometendo alguns erros para depois acertar. E ela ficou assim, ó. Eu achei que ela ficou bem bonita. Eu sugiro que você coloque ela na sombra, porque assim o lodo vai resistir mais. E molhar, só borrifar, gente, borrifa, tenta manter ela sempre úmida e escolha as suculentas que gostem de sombra, porque como ela vai ficar na sombra, depois que o lodo sobreviver aí, que o lodo começar a encorpar, aí sim você pode colocar na parede, na porta, onde você desejar. Enfim, eu espero ter ajudado vocês com a minha experiência. Beijos no coração de vocês. Até uma próxima videoaula.